Paz, pessoal, tudo bem? Eu tô com vergonha e é isso. Deus é bom. Bom, vamos orar? Amém. Senhor meu Deus, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, eu te peço, Espírito Santo de Deus, ministra, Pai, a Tua palavra sobre cada um deles, Pai, sobre cada coração, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que não seja eu falando, Espírito Santo, mas seja o Senhor conduzindo esta palavra, Pai. Eu te peço e já lhe agradeço, em nome de Jesus, amém. Bom, eu vou falar sobre geração eleita, que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ô Pedrinho, você pode colocar para mim aqui na tela, fazendo um favor? 1 Pedro 2, 9. Bom, vamos ler juntos? Vamos? Sim? Amém. Vocês, porém, são geração... Que isso, pessoal? Fala junto. Lê junto comigo, vai. 1, 2, 3 e... Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Bom, alguém aqui sabe o que é geração eleita? Alguém? Se arrisca a dizer? Alguém? Não? 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 Bom, a geração eleita é composta de pessoas que nasceram de Deus, que foram batizadas nas águas e pertencem a uma raça escolhida. Composta de todos que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador. Em 1 Pedro 1,2 fala, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Somos eleitos segundo a presciência de Deus. E o que seria eleitos? Os eleitos são aqueles que aceitaram o chamado do Espírito Santo e se tornaram filhos de Deus. O que seria presciência? A presciência é que antes do homem cair, Deus já sabia. Então Ele deu o seu Filho unigênito. Antes da fundação do mundo já existia o Cordeiro para que fosse lançado ao matadouro e morreu por nós, derramou seu sangue na cruz. Ô Pedrinho, deixa aqui fazendo favor. Por favor. Fala também sobre o sacerdócio real. Em Apocalipse 1:6 fala... sacerdócio real. Apocalipse 1:6 fala que Cristo é rei e sumo sacerdote. Nós, como não vivemos mais para o mundo, mas vivemos com Cristo, vivemos para Cristo, morremos para o mundo e Cristo hoje vive em nós, nós somos, junto com Cristo, sacerdotes e reis. Então, não vivemos mais para o mundo. Quando nós morremos para o antigo eu e nascemos de novo, nós nos tornamos filhos, reis e sacerdotes junto com Cristo. Somos também nação santa, uma multidão de pessoas com a mesma natureza, que seria a santidade. A partir do momento que você se batiza, você se torna santo aos olhos de Deus. Então, nos tornamos nação santa. Não é que a partir do momento que você é batizado, você não vai parar mais de pecar. Com certeza, porque somos falhos. Só que o Espírito Santo vai começar um processo de regeneração na sua vida. Então, aquilo que você fazia no mundo, você vai começar a não fazer mais. Por exemplo, ouvir música do mundo, ou alguma coisa, por exemplo, falar palavrão. O Espírito Santo vai começar a te incomodar e não fazer mais isso. Então, você vai começar um processo de regeneração e santificação. E obediência à palavra de Deus. Também somos povo adquirido. Todo santo é posse única de Deus. Todos nós pertencemos a Deus. E somente Ele é o dono da nossa vida. Só um minuto.
Voltei. E proclamamos, aqui também fala, daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas. Que seria, aqui em outra versão aqui na NAA fala, as virtudes daquele que os chamou das trevas. E o que seria as virtudes? A virtude, perdão. É o Evangelho. Aqui, ó. Somos uma geração, a geração eleita, que irá levar o Evangelho de Jesus para as pessoas que estão perdidas, que estão presas. Por exemplo, as pessoas que não conhecem realmente a identidade delas, ou não sabem para que nasceu no mundo. Eu vou falar um pouco sobre a nossa geração, a geração de agora, que é pela ciência, acho que é ciência, né? Que fala geração alfa, não sei, não tenho certeza. Que nasceu entre 2010 a 2025. Quem aqui tem mais de 13 anos? Então vocês nasceram na geração Z, mas eu vou falar da geração alfa. A geração alfa, ela começa que nos primeiros anos, a partir do momento que ela nasce, ela já está conectada no mundo tecnológico. Então, ela já nasce mexendo no celular, não sabendo mexer no celular, lógico, né? Mas, por causa desses estímulos, o pai, por exemplo, dá o celular para o filho ver alguma coisa, ver um desenho, ele já começa a estimular o seu filho, e o filho começa a já entrar nesse mundo digital. Então, essas crianças, a partir do momento que entram no mundo digital, elas um bombardeio de informações, porque ela começa a ser estimulado tanto visualmente quanto estímulos sonoros, por exemplo, músicas, né, e interativos. Nós somos totalmente estimulados, tanto nas redes sociais, quanto em vídeos, quanto em outras coisas. Então, nós somos bombardeados todos os dias, tanto por notícias, tanto por fotos, vídeos, músicas, e uma coisa que é meio complicada, que ainda que tem, né, na internet, é que tudo é explícito, né? Ainda mais agora nessa geração. Então, por exemplo, se você está no Instagram, aí você vai passando o feed lá. Aí aparece algo explícito que não vale a pena você ver. Entendeu? Que eu escrevi aqui como... Só um minuto. Conteúdos ilícitos. E também letras de funks, né? Por exemplo, os funks pesadão, que falam muito sobre sexualidade. Por isso que o mundo de hoje, a nossa geração, está muito propícia a cair nesse mundo de sexualidade muito novo. Então, essa geração é tão conectada nas coisas materiais, tão conectadas em redes sociais, YouTube, influenciadores, entre outras coisas, só que esquecem de estar conectado também no mundo espiritual. Então, eles conectam mais no mundo material e desconectam no mundo espiritual. E Satanás usa essas ferramentas para prender a atenção de vocês, adolescentes, tanto quanto a minha, quanto vocês também, para acabar com a sua inocência e a sua pureza, que desde criança você nasceu. Além de proporcionar a perda de tempo nas redes sociais, enquanto você poderia estar lendo a Bíblia, orando, se edificando com alguma palavra no YouTube, por exemplo, você pega o Instagram e fica rolando, vendo reels, ou abre o TikTok e fica vendo um monte de coisa lá, e você perde tempo que você poderia estar passando com Deus. Está, por exemplo, lendo a Bíblia, orando, jejuando, passar mais tempo com Deus. Você poderia estar fazendo isso. Então, vivemos num dia onde o hedonismo, o narcisismo, a ideologias, a idolatria tem entrado na nossa área, na nossa geografia. E tanto em escolas, como no trabalho, como em outros lugares. É uma geração que Satanás está causando a morte espiritual. Ele está olhando para você e falando, Deus é bom.
Perdão, eu esqueci o que eu ia falar, desculpa. Então, deixa eu raciocinar. É a primeira vez, pessoal, me desculpe. Voltei ao raciocínio. Então, Satanás está querendo causar morte espiritual na vida de vocês, na vida espiritual, a fim de distorcerem e fazerem você perder a sua identidade. Existem, se você pegar a ideologia, existem muitas pessoas, né, que levantaram ideologias. E algumas dessas pessoas, por exemplo, existem muitos messias, né? Que messias quer dizer salvador. Muitos salvadores ideológicos, né? Só que não quer dizer que você será salvo. O único salvador é Jesus Cristo, porque foi Ele que pagou a morte de cruz por você. Ele que é o nosso salvador. Então, ainda mais nesse tempo, nessa década, né, onde que tem uma mesa farta para vocês irem lá e se alimentarem de muitas coisas ruins, né? A gente tem que ter filtro na nossa mente para saber o que nós temos que absorver. Então, temos que parar de comer todo o lixo que é posto em nosso prato. Temos que parar e observar, falar, isso convém para mim? Se não, descarta. Então, eu queria fazer uma pergunta. O que tem te alimentado nesse momento? Um momento que você está simplesmente sem fazer nada lá. Você está orando? Você está lendo a palavra? Você está orando? O que tem te alimentado nesse momento? Que você está simplesmente sem fazer nada. Você está vendo o Facebook, vendo o Instagram, TikTok? Ou você está lendo a palavra? Está criando fundamentos na sua vida espiritual? Uma pergunta. Por que as pessoas perdem a sua identidade cristã? Por que as pessoas que, a partir do momento que encontram um grupo de pessoas diferentes, ela perde essa identidade, ela começa a seguir essas ideologias e se distanciar de Deus? Só porque elas são mais interessantes, ela tem uma argumentação diferenciada? Porque essas pessoas, que mesmo nascidas em Deus, se permitem a ser transformadas por algo que não convém de Deus? Porque essas pessoas chegam em lugares e deixam ser diferenciadas? Não podemos ser essas pessoas que se deixam ser influenciadas por qualquer outra coisa externa. Nós temos que estar à luz da palavra e ter a palavra como nosso fundamento. Preservar a nossa identidade do novo nascimento. Então, não permita que a geografia que atrai os olhares te faça cego para o que você não vê. Então, não deixe que você se influencie, por exemplo, numa roda de pessoas, não deixe ser influenciado pelo aquilo que você vê, mas pelo aquilo que você não vê. Porque todos os dias o mundo nos apresenta algo para confrontar a nossa fé. Em 2 Coríntios 4,18 fala que na medida em que olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Então temos que buscar as coisas eternas, as coisas que nós não vemos aqui. Por exemplo, a oração, quando Jesus fala, vá orar no teu quarto, e o teu pai que está em secreto lhe recompensará. Então isso é algo que não vai ser mostrado, não vai ser visível para as outras pessoas, mas é algo eterno, porque Deus vai te ouvir e vai te recompensar.
que esse seja o nosso foco, as coisas eternas e não as passageiras. Precisamos criar, como eu falei, um filtro na nossa cabeça, à luz da palavra, sobre o que é certo e o que é errado, pois é na palavra onde estão os nossos princípios e valores sendo expostos. Então, nós, como geração eleita, temos que proclamar as boas... Quem aqui é batizado? Então, você faz parte da geração eleita. Nós, como geração eleita, assim como está aqui, daquele que o chamou para as trevas, para a sua maravilhosa luz. Temos que proclamar o evangelho do reino para as outras pessoas que ainda não conhecem. Falar do testemunho de Jesus, que Ele morreu por nós, Ele deu a vida por nós, simplesmente para que nós possamos ser salvos e viver com Ele. Somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Então, temos que fazer a nossa parte. Assim como um exército faz a parte dele de lutar para a favor da nação, nós também temos que lutar a favor de Cristo. Em Efésios 6 também fala, revistam-se da armadura de Deus, para vencer nos dias de angústia, e depois de terem vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Por quê? Porque nos dias de angústia, você vai sofrer mais. E por isso que ele fala, revistam-se da armadura para que todo dardo, toda flecha que venha contra você, do maligno, você tenha uma proteção e não caia. E depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis em Deus. Porque somos nós, como povo de Deus, tanto em Israel, antigamente, se não me lembro a passagem de Moisés, que Deus fala, diga ao povo que marchem. Esse momento, Deus estava falando com um exército. O Israel era um exército de Deus, que estava indo para a terra prometida, e tomar a terra prometida. Nós também somos um exército de Deus. Nós estamos aqui para ganhar almas para Deus, assim como a geração eleita. A gente tem que proclamar o evangelho do reino para que as pessoas sejam alcançadas, tanto nas nossas ruas, quanto nos nossos bairros, quanto na nossa cidade, no nosso estado, e em nações também. Porque creio aqui que pessoas, vão virar missionários. Em nome de Jesus. Acho que tem um versículo da Bíblia que eu esqueci onde fica, mas fala que Deus faz aos anjos, Deus faz vento aos seus anjos. É vento? Não, ministra labaredas de fogo. E anjo, faz anjo aos seus ventos e ministra labaredas de fogo. É isso? Bom, é isso. Então, temos que ser pessoas que transpasse esse fogo do Espírito Santo para as outras pessoas. Temos que levar esse fogo do Espírito Santo para as outras pessoas, pessoas que não conhecem, pessoas que estão perdidas, tanto nas escolas, porque algo que queima no meu coração, quando eu li isso pela primeira vez, é algo que queimou muito, quando os discípulos estão no caminho de Emaús, eles estão tristes e falam, que ele tinha morrido e eles não os viram ressuscitar. Aí aparece Jesus, só que eles não sabiam que era Jesus. Eles simplesmente viam um homem caminhando com eles. E esse homem falava das Escrituras com ele, conversavam com ele. E a partir do momento que eles sentaram na mesa e Jesus partiu o pão, a cegueira espiritual caiu e eles realmente viram que Jesus tinha ressuscitado. Jesus apareceu para eles, Jesus tinha ressuscitado, então eles ficaram felizes. Aí entra nessa parte
que queima muito no meu coração, porque ele fala: enquanto ele falava das Escrituras, o nosso coração ardia. Para você, o poder da palavra de Deus, que quando você leva a palavra de Deus para uma pessoa que está perdida, quando você está na presença de Deus, o Espírito Santo está com você, você fala da palavra para essa pessoa provavelmente se sente comovida, porque é algo que nos comove, a palavra é viva. É algo que entra em nossos corações, assim como Deus fala para Jeremias: não é minha palavra que esmiuça a penha, a pedra? Então a palavra tem esse poder de quebrar um coração que está contrito. Um coração de pedra. E se tornar contrito e quebrantado. Aqui. Então vamos levar o fogo do Espírito Santo para as pessoas que precisam desse renovo. Esse fogo do Espírito Santo restaura, é o fogo que nos aviva, é um fogo que nos deixa vivo, queimando por ele. É um fogo que queima pecado, é um fogo que também consome quando lemos a Bíblia, quando nós oramos. O fogo, quando você pega uma joia e coloca no fogo, por exemplo, o diamante, é algo que refina ele, te deixa mais forte, mais resistente e também te deixa mais bonito. Assim é nós com o Espírito Santo. Quanto mais nós queimamos, quanto mais nós colocamos a lenha para queimar, o Espírito Santo vai nos refinando, vai nos moldando. E você foi chamado para ser rei e sacerdote. A partir do momento que você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, e é batizado nas águas, você agora tem um nome para zelar, que não é mais o seu, é de Jesus. Então, a partir do momento que você é batizado nas águas, você se torna filho de Deus. E você começa a zelar por um nome de Deus. E aquilo que você fazia antigamente, você não vai fazer mais. Por quê? Porque não é mais você. É o Espírito Santo que está em você e vai te fazer... Perdão, meu raciocínio não está muito... Voltando. Isso. Você não tem mais um nome. Você tem agora um nome para zelar, que não é mais o seu, mas é de Jesus. Então, por isso, não se envergonhe do Evangelho. Por muitas das vezes, quando eu ia trabalhar, eu não colocava a minha fé para as outras pessoas, expunha a minha fé para as outras pessoas verem, né? No começo, quando eu me converti, porque eu pensei assim, porque as pessoas iam me zoar, né? Só que não se envergonhe do Evangelho. O Evangelho é algo que vai muito além do que a gente pode imaginar. As pessoas que entendem o Evangelho e sabem que o Evangelho é o poder de Deus, porque o poder de Deus é o Evangelho, e o poder do Evangelho é para a salvação dessas pessoas. Então, quando uma pessoa perguntar para você, ou você perguntar uma opinião, simplesmente dê uma base, dê um fundamento bíblico para ela, porque é o poder do fundamento bíblico que provavelmente ela seja salva. É o poder do fundamento bíblico que provavelmente ela irá se converter, porque você está plantando essa semente. Então vamos ser diferentes a ponto de podermos mudar por onde nós andarmos, por micros ou macros regiões,
somente com a presença de Jesus que está em nossa vida, pessoas possam ser alcançadas. Não por simplesmente falar, porque na Bíblia mesmo fala, Paulo fala que nós somos cartas vivas, né? Então as pessoas do mundo vão ler as nossas atitudes, vão ler o nosso caráter. Então seja a pessoa que não simplesmente aqui, mas também lá fora, tem um caráter de cristão. Seja uma pessoa que carregue a presença de Deus. Por onde você chegar, onde você entrar, aquele ambiente mude e a paz venha sobre o lugar. E as pessoas vão ver que você é diferente. Você é um adolescente diferente. Aí, essas pessoas vão ver que você é diferente. Você carrega algo diferente que elas não têm, que é simplesmente a presença de Jesus. Por isso que o Evangelho é o poder para a salvação. A presença de Jesus pode mudar um ambiente, como também pode fazer você ganhar muitas almas. Então, quando você chegar na sua escola, por exemplo, você que anda com Jesus, você que ora, que jejua, que lê a palavra, tem uma vida de intimidade, de profundidade, que tem fundamentos estabelecidos dentro de você, aonde você chegar, pessoas vão sentir isso e vão falar: você é diferente. Por que você é diferente? O que tem em você? Que é algo que cativa as pessoas. A pessoa vai olhar: nossa, porque isso já aconteceu comigo. A pessoa olhou para mim quando eu estava no trabalho e falou: nossa, você é diferente. Eu senti algo diferente em você. Aí ela perguntou: você é cristão? Eu falei: sou. Eu sou cristão. Então seja essa pessoa que carrega a presença de Deus. E você verá a transformação na sua casa, na sua família. Você verá a transformação no seu bairro, na sua cidade. Aonde você pôr as plantas dos seus pés, você terá transformação. Então vamos ser uma geração que influencia essas pessoas. Que as pessoas olhem para você e queiram ser como você. Ser essa pessoa que transmita a presença de Jesus. E que outras pessoas se espelhem em você e falam: se ele pode, eu também posso. Porque eu sou falho, todos nós somos. Mas se ele pode, eu como sou falho, eu também posso alcançar isso. Então vamos ser... o louvor pode subir já. Vamos ser essa geração que irá mudar tanto escolas, quanto aonde nós pisarmos os nossos pés. Que onde eu não alcancei, vocês irão alcançar. Aonde você colocar as plantas dos seus pés, aonde nós não colocamos, as pessoas irão ver que você tem algo diferente, você carrega algo diferente. Então vamos ser uma geração que leva essa presença de Deus, o fogo do Espírito Santo, e que eles possam ver não simplesmente um outro cristão que somente fala e é um cristão, mas que realmente vive a vida de um cristão, de orar, de ler a Bíblia, de jejuar e de ter profundidade com Deus, de ser mesmo amigo de Deus, sabe? Porque pessoas que se tornaram amigas de Deus, tantos discípulos, fizeram coisas muito maiores do que Jesus. Fizeram obras muito maiores, alcançaram muitas vidas. Então, que nós possamos ser também intimamente amigos de Jesus e alcançar também muitas vidas, muitas almas para Jesus, assim como geração eleita nós somos. Mas se você não é, né, porque a geração eleita simplesmente é para as pessoas que são batizadas, que
você pense e entenda que é algo que vai muito além o batismo. É algo que você vive. Você vai ser transformado por Jesus. Então, seja essa pessoa que carrega a presença de Jesus. E se você não é batizado ainda, fale com o Lucas, com a Gabi, tem outras, com o Saulo, com a Rebeca, e realmente pense muito sobre isso, porque é uma decisão, eu acho que é a decisão mais importante que você vai tomar na sua vida, porque é o destino da sua alma, da sua vida. Então, pense muito bem sobre isso, que o Espírito Santo venha ministrar isso sobre os corações de vocês.